E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. A gente vai dar continuidade às nossas aulas de macro. Na verdade, essa vai ser a primeira aula oficial mesmo de macro. A primeira aula foi só uma demonstração, né? Falei de algumas coisas, mas hoje a gente vai começar a desmembrar mesmo o assunto macro, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é seu Projeto Slide. Então, galera, antes de começar a aula aqui, lembrando vocês de se inscrever no canal aí, não esquece de deixar o like com a gente. E vamos aí. A gente já está chegando já a 4 mil e poucos inscritos, entendeu? Eu queria ver se esse ano a gente conseguia chegar a 10 mil, né? 10 mil pessoas falando a mesma língua, conversando sobre luz. Isso é uma coisa bem legal. E se você quiser ser VIP, você fala comigo. Lembrando que você está vendo esse vídeo aqui já bem no futuro do que eu estou gravando. Esse vídeo foi gravado em maio. Vai demorar um pouco para esse vídeo virar assim, sair da área exclusiva e ir para a área comum. Se você fosse VIP na época que eu gravei o vídeo em maio, você teria visto esse vídeo aqui em maio, beleza? Então me procura aí, você vai se assustar com o preço de tão barato. Então vamos lá, começar aqui. Gente, eu vou usar esse show aqui como base, né, para as aulas de macro por enquanto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai mexer com macro é criar uma vista de macro. Para você não ficar aí se perguntando, poxa, eu já vi isso no outro vídeo. Lembra, aquele vídeo foi uma demonstração. Então, esquece aquele vídeo e vamos começar, que é o vídeo 1, beleza? Eu não entendi o que ele falou. Então não precisa mais me perguntar por que eu estou repetindo as coisas. Então vamos lá. Vou desfazer a tela. Vou colocar aqui Pools Macro. Então aqui nós temos nossa vista de macro. Vou salvar ela aqui. Macros. Certo? Quando você entra aqui dentro, você consegue trocar a cor da janela. Isso tudo a gente já viu, mas não tem problema a gente ver de novo. Ó. Você mexe na cor da janela. Pode escolher por aqui também. Personaliza aí ou reseta a cor para o vermelho. Ou seja, a gente tem aí como manipular, certo? Quando você clica com o botão ao contrário, entra na tela de criação inicial de macro. Aqui você pode ou criar sua macro clicando em New, entendeu? Criando uma linha e vai ter a linha onde você vai escrever sua macro. Ou você pode vir nas pré-definidas. Certo? Essas pré-definidas aqui eu vou ensinar para vocês a maioria. Tem algumas que nem eu sei, mas todas que eu souber eu vou estar ensinando nas aulas aí para vocês para que serve. Certo? Quando você escreve alguma coisa e errou, você pode vir no delete. O CLI, o time, eu vou passar para vocês mais no futuro. E aqui você tem o teste da macro. Quando você cria uma macro, você pode testar a macro ou você pode testar a sua linha para ver o que acontece, se você criou certo. Abrindo aqui o New, por exemplo, eu vou colocar um S e Enter. Tá vendo? A mesa já entende que é Story. Então, quando você está aqui na mesa, que você clica o S, não é o Story? Então a macro também entende. Ó, se você colocar um A, é o at. Se você colocar um I, é o if. Se você colocar um R, é um reboot. Se você colocar um T, é um true. Então a mesa vai colocando as palavras-chave para você automaticamente. Então se você não sabe escrever alguma palavra-chave, mas você sabe o atalho dela,
a mesa escreve para você. A mesma coisa se você escrever fix, ela vai usar o fix. Por quê? Fixture, se você colocar só o F, é fixture. Mas se você colocar o fix, ela mantém o fix porque o fix existe. Então, daí você precisa conhecer um pouquinho mais. Entendeu? Se você coloca, por exemplo, CH, é channel, tá vendo? Se você colocar só o C, é channel também. Porque não existe o CH. Então ela coloca como channel. Agora, se você, por exemplo, colocar fix 1, Ctrl 10, tá vendo? Ela pegou, tá vendo que o 1 tá em branco e o 10 tá em branco? É que é variável, entendeu? Então, você errou a senha, porque você colocou fix em vez de colocar o fixture. Agora, se você colocar só o F1 T10, ela já escreve completo para você, certo? Então, sem dúvida. Se você escrever, por exemplo, fixture, escreveu errado, ficou em branco, você sabe que você errou. Para estar certo tem que estar em verde. Ou ser variável. Se isso daqui for uma variável, beleza. Se você colocou isso daqui para ser uma variável, tudo bem. Mas a partir do momento que você colocou outra coisa, essa linha aqui, tá vendo? Você tem o wait. Isso daqui é o tempo que você quer que espere. Você aqui no follow, terminou, já vem para a próxima. Terminou, já vem para a próxima. Se você vir aqui com o botão ao contrário, você coloca go, você tem que dar um go na mesa. Você tem que clicar na macro para ir fazendo as macros. Se você colocar em tempo, por exemplo, 1 segundo, ela vai demorar 1 segundo para acontecer cada macro. Isso daqui serve porque é o seguinte, a macro ela é muito rápida, entendeu? Ela acontece muito rápido, entendeu? E então você pega e precisa às vezes colocar um tempo, porque senão uma macro, assim, quando você tem uma macro que chama outra macro que vai para outra macro, às vezes se você não colocar um tempo, o negócio é tão bolado, tão rápido que a mesa trava. Entendeu? Se for uma coisa muito complexa. Então você coloca o tempo para não ter esse travamento, entendeu? Então você deixa cada macro acontecer depois de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, dependendo do tipo da macro que você vai fazer. Ou então você quer ver a macro acontecendo, entendeu? Você pega e coloca o tempo para você ver o que está acontecendo. E informação, se você colocar uma informação qualquer, quando você sair da macro e entrar de novo, você vai estar lá a informação do que você queria que acontecesse. Às vezes você escreve uma macro complexa que você precisa de um lembrete do que ela está fazendo. E se você desligar, ficou vermelho, ela não vai fazer aquela função na macro. Então às vezes você tem uma macro híbrida que faz duas coisas, porém você vai lá e desliga e só liga de vez em quando. Entendeu? Normalmente não faz, vamos supor, no seu show ela não precisa daquela rotina, então você deixa desligado. Quando você faz um parcial, precisa da rotina, você vem e liga. Então existem alguns exemplos aí que você pode ter comandos ligados ou desligados na macro conforme a sua necessidade. Tá ok? Então vamos continuar. Como eu já falei no meu vídeo sobre macro, plugin e atalho, a macro ela é um atalho organizado. É você pegar coisas da mesa que você sabe que existe na mesa, que a mesa faz, e você organizar ela numa forma que a macro vai resolver o problema para você. Para isso, vamos pegar uma tela nova, para vocês entenderem. Vamos colocar um command line. Command line é tudo que a mesa está fazendo. Tá vendo? Ó, quando eu liguei a mesa pela primeira vez, ele entrou no meu usuário, entrou como convidado, daí carregou o meu usuário, tá vendo? Daí
Ó, quando eu dei um backup na mesa, carreguei o show que a gente está usando agora. Tá vendo? Ó? Carregou o usuário, o administrador, e do administrador veio pro meu usuário, tá vendo? Ó? Eu coloquei o layout 9, gravei o layout ponto 6, editei a macro 1, gravei a macro 1, editei a macro 1 de novo, dei um go, ó, acionei a macro 36, ó, não aconteceu nada porque não tem nada na macro 36, então, ó, todos os erros e acertos da mesa aparecem aqui nessa tela. Então vamos fechar ela aqui assim e vamos colocar a vista de macro aqui. Então, ó, Story, vou clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Acabei de gravar esse botão aqui, então tá vendo, ó? Story View Button 1.7. Então tudo que você faz na mesa, essa command line te ensina. Então se você não sabe escrever uma palavra, você vem aqui nessa command line aqui e executa aquela função que vai escrever o jeito certo de escrever a função. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar a oposição, ó. Vou chamar o dimmer, vou chamar o gobo, color, tá vendo? Ó? Ele ensina. Se eu pegar uma macro, ó, preset type color, tá vendo? Eu vou mudar para posição. Vou abrir aqui, ó. Ó, preset type entre aspas color. Ó, color é com L só, então já ia dar errado. Ó. Lembra que aqui tudo que você escrever errado deixa de funcionar. Preset type color, tá vendo? Se eu clicar na macro, ó, mudou pro color, tá vendo? Ó? Vou mudar pro gobo por aqui, ó. Macro de novo, ó. Mudou pro color. Então assim, tudo que tiver escrito em verde aqui, você consegue fazer uma macro do que tiver escrito em verde aqui. Certo? Ó, vou mudar o nome da minha macro, ó. Label. Cliquei em cima da macro. Vou mudar para preset color. Tá vendo, ó? Ó, preset color. Ó, label macro 1. Então, quando eu dei o comando de label e cliquei na macro 1, abriu o comando label macro 1, entendeu? Se eu colocar aqui, ó, label macro 1, clicar na macro, ó, ele vai me dar a opção de trocar o nome da macro. Certo? Então, ó, eu não fiz nada, então deu problema na macro, tá vendo? Porque eu saí da macro sem executar ela. Eu executei, mas eu desliguei antes de colocar o que eu queria, ó. Ele deu erro. Se eu viesse aqui e colocasse, colocar um 2 aqui, ó, só para mostrar, ó, mudou o nome dessa macro aqui. Então tudo que você faz na mesa, você consegue escrever macro. Certo? Então vamos continuar aqui, ó. Vou apagar, ó, deletei a macro. Já ensinei vocês a colocar o nome aqui, teoricamente falando, né? Porque quando eu mostrei para vocês sobre o nome, quando você clica na macro, ó, ele vai copiando aqui quantas vezes for necessário. Então esses detalhes aí vocês já pegaram, certo? Botão ao contrário do mouse, ó, vou desligar, que nem eu falei, ó. Ó, não acontece nada. A macro vai, o comando da macro vai, porém não acontece nada porque eu desliguei. Então funciona. Vou colocar uma informação aqui. Daí, vamos continuar, certo? Então, eu vou carregar um show novo aqui.
pra gente, vou salvar esse, né, como aula de macro. E vou carregar meu show aqui da estrada para a gente olhar aqui as macros. Certo? Minhas macros de música. Eu já ensinei também sobre macro de música, mas vamos pegar a macro de música como uma base para o nosso começo de estudo, certo? Então, a macro mais usada na estrada hoje, que acho que todo mundo conhece, mesmo quem não sabe fazer, tem lá a copiazinha, a colinha dela para fazer, é a macro de música, certo? O que a macro de música faz? Ela desliga, como eu tenho timecode nesse show, então a primeira linha ela desliga o que tiver ligado de timecode. A segunda linha ela dá um kill no executor 38.15. Ela seleciona o executor 38.15. Ela seleciona a página 38 e levanta o fader até 100 para mim, certo? Então, ela faz todos esses detalhes, certo? Então, quando você vai operar um show sem macro, você não quer ter macro. Você tem que saber em qual página, qual executor você gravou seu show todo. Se você usou essa tela aqui, por exemplo, aonde foi, para onde foi parar. Então, se você não usa macro, para você soltar sua primeira música, seu cantor tá lá na sequência. Ah, vou soltar a música 3. Você tem que vir aqui na música 3 e levantar o fader, tudo direitinho. Quando você tem uma macro, você seleciona de uma forma que a partir do momento que você clica na macro, já atualiza o seu Go aqui embaixo, já deixa tudo pronto para você. Ó. Tá vendo? Por exemplo, eu tenho uma macro aqui, ó. Ó. Repara nesse botão aqui embaixo. Vou dar Go, ó. Dei um Go, ó. O botão aqui embaixo trocou. Essa macro minha, eu tinha um ataque. Esse ataque meu aqui, normalmente ele é ataque só de strobo. Porém, nessa música, eu quis que a strobo entrasse alguns moves junto. Então, eu criei um botão novo e a macro tira o botão da strobo que está fixado aqui, carrega o botão do ataque aqui na mesa. Tá vendo? Ó, eu vou dando os ataques na música. No momento certo, eu vou dando meu ataque aqui, né? Que é ataque na mão. Vou indo. Quando chegou no final da música, ele devolveu meu blind para cá. Acabou minha música. Minha programação, quando eu mudar de música, tá tudo ok, entendeu? Meu blind voltou. Outra coisa, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o master. Repara nesse botão aqui, ó, Alt P5, Alt Sharp, Alt Q7, entendeu? Alt frente, ribalta. Então assim, eu consigo atualizar os botões. Então tudo isso via macro, certo? Então, já mostrando o exemplo para vocês, vamos voltar lá para nossa aula de macro. Tá. Agora, eu vou ensinar a primeira coisa que vai ser novidade mesmo, porque eu acredito que tudo isso que a gente falou até agora, se você realmente quer mexer com macro, você já deveria saber essa parte. O que daqui que eu falei é o básico do básico. Onde estão as coisas, como você descobre o nome das palavras. Ah, esqueci também de mostrar aqui no help, ó. Olha o keyword, tá vendo? Eu coloquei CDM, que era para dar comando, mas não achou, mas por coincidência acabou vindo. All keyword. Ó, tá vendo? Ó? Os caracteres especiais, ó. Dá para você estudar tudo que você usa, ó. As palavras chaves que funcionam como macro. Tudo isso aqui é palavra-chave, tá vendo? Ó? Clone, comando delay, comando help, copy. Tá vendo? Ó? Todas as palavras que você precisa, que você consegue escrever macro, tá aqui, tá vendo? Tudo.
Vocês podem entrar no manual também e dar uma olhada. Ó, speed, ó. Daí tem a descrição, ó. Tem exemplo de como você usa a macro, tá vendo? Ó, shutdown, ó. Set-p, tá vendo? Então você consegue, por via macro, saber, por via help, quer dizer, saber as palavras que você precisa saber, entendeu? Agora, eu vou ensinar a primeira novidade aqui para vocês, para a gente encerrar a aula de hoje, né? Essa apresentação, que é a variável, certo? O que seria uma variável, Xuxa? Não sei. A variável seria o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu faço uma macro, vamos olhar aqui nosso view, layout. Eu tenho os move 1 até o 106. Vou colocar a tela de macro aqui do lado para não ter que ficar mudando o tempo todo. Verifica a inscriçãozinha no canal, tá? No canal, é canal, canal, é canal. Verifica a sua inscrição no canal, o gostejinho e tem a sininha. Eu vou pegar aqui, ó, porra da sininha. Tem a sininha. A porra da sininha. Verifica a porra da sininha. Vamos supor, você quer chamar os aparelhos do 101 ao 112. Feature 101 through 112. Daí at full. Você quer que já chame aberto, ó. Beleza. Uma macro simples, certo? Só que assim, isso daqui você fica limitado, você só consegue chamar aquilo que você pediu para macro. Vamos supor que você quer uma macro que você consiga digitar o que você quer. Galera, só um pause aqui. Esses exemplos que eu estou dando, você vai falar, pô, para que serve isso? Que merda é isso? Para que eu vou usar essa bosta? Velho, eu estou ensinando os comandos, certo? Eu vou ensinar agora a vocês a criar variável. Então eu estou dando um exemplo idiota de uso de variável. Porém, a variável é usada em coisas complexas. Então eu não posso te dar um exemplo complexo antes de você aprender para que serve. Então eu tenho que dar um exemplo fácil de entender. Então a idiotice do exemplo vem em ser uma coisa tão simples que você vai entender o que está acontecendo. Se eu chegar para falar para você, ó, você vai fazer uma macro que está chamando outra macro, que está chamando outra macro, que tem uma variável x, que a variável só se atualiza em y, vai confundir. Então eu estou indo para o simples, estou desmembrando o simples, entendeu? Que é mais fácil a gente desmembrar o simples, para quando a gente for escrever o complicado, a gente já saber o que está acontecendo. Ei, que viagem é essa, velho? Então não precisa ficar me xingando aí. E não precisa desistir do vídeo falando que isso é fácil. Você não precisa de uma macro para isso, realmente. Você não precisa de uma macro para isso. Isso daqui é só para o exemplo, certo? Então vamos lá. A sua macro chama todos os aparelhos. Vamos supor que você quer chamar assim diferenciado. Você quer escolher a seleção que você quer. O que você vai fazer? Você vai criar um setor de pergunta, entendeu? Então vamos criar a macro aqui do lado. Você vai colocar um setor onde você cria uma pergunta, certo? Então você vai colocar o mesmo feature que você colocou lá. Daí você vai colocar entre parênteses, vai dar um toquezinho aqui, esse astrofe aqui, e vai colocar primeiro ID. Certo? Daí você vai colocar o true, vai colocar feature, vai colocar último ID.
certo? Vai fechar a macro, daí vai colocar o at full normal. Daí agora, quando você clicar na macro, ele, ó, primeiro ID, vamos colocar 101. Último ID, vamos colocar só 105. Ó, você já criou uma macro que está fazendo uma pergunta para você. Então, já está mexendo com variável, ou seja, só que isso aqui é uma variável simples. Daí eu vou explicar no futuro também a diferença de variável simples e composta. Então, galera, a aula vai ficando por aqui hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Tem gente que vai criticar e falar que essa aula é muito simples, que os comandos que eu dei são muito simples. Gente, lembra que você que já sabe um pouquinho, essa aula é para quem não sabe nada. A gente está começando do zero, para quem nunca ouviu falar em macro na vida, ou para quem gosta de macro, mas não sabe como fazer, até chegar em macros complexas, como uma macro de clonagem de show, uma macro que ajuda a fazer parcial. Então, assim, vai ter todo um processo. Então, não adianta eu chegar agora e passar a macro complexa aqui, porque muita gente vai ficar boiando. Então, eu tenho que começar responsável, eu tenho que começar devagarinho. Então, deixa seu like aí e semana que vem tem mais. Abraço.